Há um fenômeno curioso que muitos enfrentam durante o despertar espiritual, algo que quase ninguém aborda com franqueza. De repente, o que parecia entusiasmo pela vida some. As coisas que antes despertavam paixão perdem o brilho. A conexão com as pessoas ao redor se enfraquece. Surge uma sensação de vazio, uma falta de ânimo, como se nada mais fizesse sentido. E claro, vem o medo. Será que me enganei? Será que minha busca espiritual me quebrou em vez de libertar? Estou regredindo? Mas o que muitos chamam de depressão nesse momento pode ser algo bem diferente. Não é uma doença psicológica nem um desequilíbrio químico. É uma etapa natural e necessária do despertar, mal interpretada tanto por quem a vive quanto por uma sociedade que não sabe decifrar o que está acontecendo. Quando começamos a enxergar além das ilusões que movem a maioria das pessoas, algo profundo se transforma. As coisas que davam sentido à vida, que nos impulsionavam, que pareciam essenciais, perdem força. E por dentro, isso pode parecer exatamente depressão. Nada mais importa, nada mais emociona, não há energia para perseguir metas que antes eram vitais. Mas a verdade é outra. Você não está deprimido. Está desiludido, no sentido mais literal da palavra. O encanto, o feitiço, a hipnose coletiva que mantém as pessoas motivadas e engajadas no mundo está se rompendo. E quando um feitiço se quebra, há um período de desorientação, uma sensação de perda, um vazio onde antes havia ilusão. Imagine que você está assistindo a um filme, completamente envolvido na história, identificado com os personagens, emocionado com cada reviravolta. De repente, alguém pausa a cena e acende as luzes. Você percebe que está numa sala de cinema. A trama que parecia tão real, tão urgente, tão importante, revela-se apenas uma projeção na tela. Nesse instante, você consegue voltar a se envolver com a história? Provavelmente não. Você viu que é só um filme, luz e sombra, uma narrativa. E as preocupações que antes o consumiam perdem o poder sobre você. É isso que acontece no despertar espiritual. Você enxerga que a história que vinha vivendo, o drama em que estava imerso, as metas que perseguia, tudo faz parte de uma ficção coletiva, um sonho compartilhado que a humanidade decidiu levar a sério. E uma vez que você vê isso, não há como voltar atrás. A motivação que nascia da identificação total com essa narrativa, o impulso que mantém a maioria das pessoas ativas começa a desaparecer. E aos olhos do mundo, isso parece depressão. Você deixa de se empolgar com a carreira porque percebe que o jogo profissional é só isso, um jogo com regras arbitrárias e prêmios imaginários. Deixa de desejar acumular bens porque entende que nada material pode preencher de verdade. Deixa de se importar em impressionar os outros porque reconhece que o eu que tentava exibir era apenas uma construção, uma performance, não algo real. Aos olhos de uma sociedade que mede o bem-estar pela intensidade com que participamos de seus jogos, você parece deprimido. Perdeu a motivação, não corre atrás do sucesso com a mesma gana, não se preocupa tanto com a opinião alheia, não é mais movido pelos desejos e medos de sempre. E numa cultura que confunde vitalidade com agitação constante, com esforço incessante, com engajamento no mundo material e social, essa retirada, essa falta de entusiasmo, é vista como doença. Mas o que todos ignoram é que essa fase, esse período que parece depressão, na verdade é uma espécie de morte. Não a morte física, mas a morte do ego. O eu construído, a personalidade falsa que você vinha sustentando, defendendo, tentando aperfeiçoar e tornar bem-sucedida, está morrendo. E toda morte, mesmo a de algo que nunca foi real, traz luto, traz perda, traz escuridão. O ego não quer morrer, ele luta pela sobrevivência. E uma de suas estratégias é fazer você acreditar que está doente, que algo deu errado, que precisa voltar ao normal. Porque se ele conseguir convencê-lo disso, você interrompe o processo de despertar, reinveste na ilusão, coloca o feitiço de volta em si mesmo. Por isso é tão importante entender o que realmente está acontecendo. Você não está doente. Está em transição, no espaço entre dois mundos. Deixou para trás o mundo das ilusões, mas ainda não entrou plenamente no da consciência desperta. Está no intervalo, no vazio, na escuridão entre o que foi e o que será. Sim, é desconfortável, sim, é desorientador, mas não é patológico, é transformação. Por baixo da superfície, algo poderoso está em curso. As antigas motivações, aquelas que nasciam do ego, do medo, da necessidade de se provar, de se proteger, de se aperfeiçoar, estão se dissolvendo. Mas a nova motivação, aquela que vem do ser e não do fazer, da presença e não do esforço, do amor e não da carência, ainda não surgiu por completo. Você está no espaço entre duas forças, e esse lugar parece um vazio onde nada importa. Mas é um estado temporário. Pense na lagarta dentro do casulo.
Se perguntássemos a ela o que está sentindo, talvez descrevesse algo muito parecido com depressão. A forma antiga está se desfazendo. O modo de ser anterior está morrendo. Não há como avançar nem voltar atrás. Há apenas esse processo confuso, escuro e necessário de transformação. Mas essa escuridão é essencial. Essa dissolução é indispensável. Sem ela não há borboleta. Agora, é preciso deixar claro. Não estou dizendo que toda depressão é, na verdade, um despertar espiritual disfarçado. Existe depressão clínica, uma condição bioquímica que exige atenção médica. O que descrevo aqui é algo mais específico. É a experiência de quem, ao se dedicar genuinamente à prática espiritual, ao questionar a natureza da realidade e do próprio eu, começa a passar por um período de desilusão. E nesse momento entender a diferença pode ser a chave para não desistir. Desconexão que se parece com depressão, mas é, na verdade, algo completamente distinto. Como distinguir uma da outra? Na depressão verdadeira, há uma sensação de aprisionamento, de estar imerso em pensamentos e emoções sombrias sem qualquer perspectiva de saída. Mas nessa depressão do despertar, se é que podemos chamá-la assim, existe uma dualidade curiosa. Uma parte de você sente o vazio, a falta de sentido, a indiferença. Porém, outra parte observa tudo isso, quase como um espectador atento, até mesmo com uma ponta de curiosidade. Há um espaço ao redor da experiência, uma distância que impede que você se identifique completamente com ela. Além disso, nesse estado de despertar, o sofrimento mental costuma ser mínimo. Sim, há uma sensação de ausência de significado, mas não é um vazio torturante. É mais como uma neutralidade, um silêncio grávido de possibilidades. Você não fica preso em pensamentos negativos, não mergulha em autocrítica ou desespero. Apenas flutua nesse limbo onde o antigo ainda não se foi por completo e o novo ainda não se revelou. Outra diferença crucial: na depressão clínica, a pessoa muitas vezes perde a capacidade de cuidar de si mesma. Não consegue levantar da cama, negligencia a alimentação, abandona a higiene básica. Já nesse despertar, você ainda funciona. Cumpre suas obrigações, segue a rotina, faz o que precisa ser feito. Apenas o faz de um lugar diferente, sem o mesmo investimento emocional, sem a mesma carga de importância que antes. E se você se reconhece nesse estado? Como atravessar essa fase que se disfarça de depressão, mas é, na verdade, um rito de passagem? O primeiro passo é não patologizar a experiência. Não se apresse em rotular-se como doente. Não corra para medicamentos ou terapias que prometem devolver-lhe a motivação e o engajamento habituais. Entenda que está em transição, e transições por natureza são desconfortáveis. Isso não significa ignorar sua saúde física ou psicológica. Se a incapacidade de funcionar se instalar, se houver risco de autolesão, busque ajuda imediatamente. Mas se o que sente é essa estranha apatia espiritual, esse desapego das antigas certezas, não tente consertar o que não está quebrado. Permita-se estar ali. Habite esse espaço. Reconheça-o como parte do processo. O que você vive agora é um intervalo entre duas histórias. Despertou da narrativa que a sociedade lhe impôs sobre quem você deveria ser, o que deveria valorizar, como deveria viver, mas ainda não encontrou sua própria voz, sua forma autêntica de existir no mundo. Está no vazio entre o falso eu e o verdadeiro eu, e o vazio, por definição, é vazio. Não é um defeito. É uma característica. A tentação nesse momento é preencher rapidamente o silêncio com uma nova história, uma nova identidade, um novo conjunto de significados. Talvez se jogue em uma causa, em uma prática espiritual, em um relacionamento que devolva a sensação de propósito. Mas se fizer isso cedo demais, estará apenas trocando uma ilusão por outra. Estará cobrindo o vazio em vez de deixá-lo cumprir sua função. O vazio existe por um motivo. Ele está ali para esvaziar você, para varrer todas as crenças, identidades e propósitos que não eram realmente seus. É um processo de purificação. Pode parecer grandioso demais para algo que na prática se resume a uma sensação de entorpecimento. Mas se conseguir permanecer ali, se permitir-se estar vazio por um tempo sem pressa de se preencher novamente, algo extraordinário começa a acontecer. Do silêncio não surge uma nova história, uma nova persona ou um novo conjunto de significados. Surge uma forma inteiramente nova de ser. Você passa a viver a partir da presença, não mais dos pensamentos. Age por espontaneidade, não por planejamento ou cálculo. Relaciona-se com a vida diretamente, sem a mediação de conceitos ou expectativas. Essa nova maneira de existir tem seu próprio tipo de engajamento, sua própria motivação, sua própria alegria. Mas é sutil, discreta, menos dramática. Não tem os mesmos altos e baixos, a mesma intensidade emocional.
E em uma cultura que confunde vitalidade com estridência, isso ainda pode ser confundido com depressão. Mas não é depressão. É paz. É presença. É o estado natural da consciência quando ela para de lutar para ser algo diferente do que já é. Imagine assim, antes do despertar, a vida era como uma música alta, cheia de tensão e clímax. Depois dessa fase de transição, ela se parece mais com um silêncio pontuado por notas esparsas. O silêncio não é vazio nem morto. É vibrante, vivo. Mas se você está acostumado ao barulho constante, se foi condicionado a acreditar que vitalidade é sinônimo de intensidade, o silêncio pode parecer nada. Por isso tantas tradições falam da noite escura da alma, da nuvem do não saber, da experiência do deserto. Todas apontam para o mesmo fenômeno, a passagem necessária pelo vazio e pela ausência de sentido no caminho para um significado mais profundo, um significado que não é construído pela mente, mas descoberto na experiência direta do ser. Se você se encontra nesse lugar, se tudo parece plano e sem sentido, se perdeu a motivação que antes o impulsionava, se não consegue mais se conectar com as pessoas como antes, não assuma imediatamente que algo está errado. Considere a possibilidade de que algo está certo, de que está passando por uma transformação necessária, de que está trocando uma pele que não lhe servia mais. Seja paciente consigo mesmo. Permita que o processo se desenrole. Não force o retorno aos velhos modos de engajamento. Não tente fabricar entusiasmo ou significado. Apenas esteja com o que é. Com o vazio, com a apatia, com a desconexão. Não como um problema a ser resolvido, mas como um espaço a ser habitado. E aos poucos, no tempo certo, algo novo emergirá. Não algo que você cria ou constrói, mas algo que brota naturalmente das profundezas do seu ser. Uma nova forma de viver, autêntica, alinhada com quem você realmente é, não com quem lhe disseram que deveria ser. Um novo tipo de relação com a vida que não vem do ego, mas da essência. Uma presença sutil, porém profunda. Isso é o que espera do outro lado dessa morte, dessa escuridão, dessa fase que se parece com depressão, mas é, na verdade, despertar. Vale a pena atravessá-la. Vale a pena sentar-se com o desconforto, com a incerteza, com a sensação de que nada importa, porque o que está morrendo nunca esteve verdadeiramente vivo. E o que está nascendo sempre esteve ali sob as ilusões, esperando para ser descoberto.